Hoje, enquanto eu corria, eu comecei a pensar em vocês, principalmente das mulheres que sentam ali na minha cadeira todos os dias. Foi uma reflexão muito honesta, quase até íntima ali, pensando e refletindo, né? Porque eu comecei a perceber algo que talvez você mesma ainda não tenha conseguido colocar em palavras. Muitas de vocês não estão cansadas só do dia. Vocês estão cansadas de não se sentirem mais como já se sentiu um dia. E isso é mais profundo do que talvez possa parecer. Porque não tem a ver aí com falta de cuidado, não tem a ver com desleixo, e muito menos com falta de força, né? Aquela força de vontade. A pessoa fala para você, não, mas você precisa ter força de vontade. É pelo contrário. Eu estou falando aqui de mulheres fortes, inteligentes, que construíram aí uma história durante todos esses anos, mas que em algum momento começaram a se olhar no espelho e sentir um certo distanciamento. É como se aquela mulher que você sabe que ainda existe dentro de você não estivesse sendo mais refletida. E isso gera o que nós chamamos hoje de um conflito muito silencioso, porque por dentro você ainda tem energia, você tem uma vontade gigantesca de ver a vida, você ainda tem muita vida na sua vida, mas por fora algo parece que não está acompanhando mais isso. E é daqui que entra um ponto que quase ninguém te explica com profundidade. Eu quero explicar isso para você. A menopausa não mexe só com os hormônios, ela mexe com a percepção. Ela muda a forma como você se enxerga. O rosto muda, a estrutura muda, a luz do seu olhar muda, o contorno muda. E aí o cabelo ele começa a mudar completamente o papel dele. Aquilo que antes sustentava a sua imagem, agora se não for reposicionada, você sabe, um cabelo reto, ele começa a pesar demais, ele começa a te apagar, ele começa a te afastar de quem você realmente é hoje. E aí começa a tentativa de resolver tudo ao mesmo tempo. Você quer resolver corpo, rotina, alimentação, vida profissional, vida pessoal. E o problema, isso cansa. Cansa porque você está tentando ajustar tudo simultaneamente. Mas só que você está ignorando um ponto estratégico. O ponto que enquadra o seu rosto todos os dias, que é o cabelo. E aqui é que eu quero que você entenda algo com muita clareza. O cabelo não é só estética superficial. O cabelo, meninas, ele é uma percepção. Ele vai influenciar diretamente como você se vê, como você se sente. Este é o ponto que eu quero que você entenda. E isso daqui é psicologia pura, porque quando o cabelo não conversa mais com o seu momento atual, com a fase, com a sua energia, você se desconecta completamente. E quando você se desconecta da sua imagem, você começa aos poucos a se desconectar da vida. Aí é um grande problema. Você não se segura mais, você se expõe menos, você evita mais situações, você não quer ser tão vista como antes você era. Você vive muito mais o seu automático do que propriamente dito nas decisões da sua vida. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso dessa forma. Mas eu quero que você me responda aí com honestidade. Há quanto tempo você não se olha no espelho e sente prazer do que vê? E não é tá ok, não é simplesmente tá bom. É prazer, é conexão, é verdade, porque é isso, meninas, que muda tudo. Então quando você, por exemplo, acerta o cabelo, a cor, o corte, mas não qualquer cabelo, um cabelo que seja pensado para o seu rosto de hoje, para a sua estrutura de hoje, para a sua fase de hoje, você sabe o que acontece? Eu não estou falando aqui sobre exagero, tá? Você não vai virar uma outra pessoa. Você volta simplesmente para você. A leveza novamente aparece, o olhar ganha luz, você começa a ter uma expressão que está muito mais suavizada, mais leve. E na comunicação não verbal, a sua postura simplesmente ela muda. E principalmente a forma como você vive muda. Porque quando você se sente bem com a sua imagem, você vive diferente. Eu falo que uma moeda cara que a pessoa não pode negociar na vida madura é a segurança. E porque quando você tem segurança, você se posiciona diferente, você permite mais, você volta a sentir o que está acontecendo na vida.
Não é só cumprir o dia ali, passar o dia, mas você vai viver intensamente esse dia. E isso daí é algo muito poderoso, porque no fundo, o que você está buscando não é só um cabelo bonito. Você quer se sentir viva, de novo, dentro dessa dentro da sua própria imagem, algo que sem você perceber ou perceptivelmente você começou a notar que não está se encaixando. É um olhar de se reconhecer a mulher que você se tornou, com toda a sua história, a sua maturidade, a sua força. Mas agora não é só força, aquela história da mulher guerreira. É com leveza, com presença, com identidade. E talvez aí esteja faltando, o que talvez esteja faltando não seja tanto esforço assim. Não seja tentar mais coisas excessivamente para gerar uma grande transformação. Às vezes é só ajustar o ponto certo. Aquele detalhe que muda tudo. Porque o cabelo, ele enquadra o seu rosto. Mas, mais do que isso, meninas, ele enquadra a forma como você se vê todo santo dia. E quando isso se alinha, a vida ela volta a ter sabor. A vida volta a ter aquela energia que você sempre teve. Por isso que eu sempre destaco, e é importante vocês entenderem isso. Deem atenção ao seu cabelo e à sua imagem. Isso gera algo muito poderoso, que é segurança. Algo que pode transformar a vida de uma mulher na sua fase madura.